Olá, pessoas que gostam de mistérios. Bem-vindo à minha Sextas de Mistério, aqui no meu canal, onde nós falamos sobre não só coisas misteriosas, mas procuramos desvendar a partir do ponto de vista espiritual, energético e místico. Hoje nós vamos falar sobre aquelas situações que já aconteceu com todo mundo. Você já ouviu alguém chamando o seu nome e quando foi ver não era ninguém? Então, nós vamos contar aqui algumas histórias assim. A primeira que eu vou contar aconteceu com a minha mãe e eu achava sempre uma história curiosa, porém assustadora, pelo perigo que ela envolvia. Minha mãe morava na roça, ela tinha muitos irmãos, primos, sabe como é que é? Na roça, eram pessoas bem poucas posses, muito humildes. Eu cheguei a visitar a casa do meu falecido tio quando eu tinha 14 anos e era uma casinha muito pobrezinha no Laranjal. E havia um poço, tudo era do lado de fora, e as crianças, mesmo muito pequenas, eram responsáveis por determinadas tarefas, que era cuidar dos animais, das galinhas, da vaquinha. Não eram muitos animais, mas eles eram responsáveis pelos animais. E um dia ela conta, né, que ela e mais, acho que ela era a do meio, e eles tinham tipo 6, 7 anos, eram muito pequenininhos. E ela e dois irmãos, né, saíram, estavam dormindo e no meio da madrugada eles começaram a ouvir um barulho do lado de fora. E começaram a ouvir os animais também. E eles ficaram preocupados porque o barulho não era reconhecível. Era um barulho estranho, que não lembrava nada do que eles conhecessem. E eu perguntava pra minha mãe, mas que tipo de barulho era? E ela falava que parecia um tronco arrastando um monte de latas. Então eu imagino que era um barulho tipo caralém, 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 era um barulho estranho. E os animais estavam agitados. Então as crianças que eram responsáveis pelos animais se preocuparam e saíram juntas, as três, para tentar descobrir o que era aquele barulho. Primeiro foram checar os animais. Para sua surpresa, os animais estavam tranquilos, quietos, não tinha barulho de animais. Então eles não sabem o que assustou, se assustou já tinha passado ou se foi mais algum tipo de coisa estranha. Como crianças, elas não tinham medo, elas estavam acostumadas. Imagine, o que eu estou aqui contando, você e eu já estaríamos morrendo de medo de ter que ir no escuro e no mais absoluto breu, só com a luz da lua, para verificar se tem alguma coisa estranha no quintal. Imagine essas crianças, mas elas estavam acostumadas ao local, elas não sentiram medo. Eu perguntava, mãe, a senhora não sentia medo? E elas falaram que não, eles não sentiam medo, elas estavam preocupadas com os animais. E só que conforme elas viram que não tinha nada, não tinha nada de diferente. Mas conforme elas andavam, o barulho voltava. E elas caminhavam e aquele barulho voltava. E elas, vamos descobrir o que é isso. Começaram a seguir o barulho. E sempre que elas paravam, o barulho parava. Elas continuavam andando na direção que sentiam que o barulho estava indo e o barulho continuava. Até que elas chegaram na frente de uma mata fechada. Era uma mata onde elas já não tinham muito acesso. E aí sim, o mais velho, que era o menino, falou: melhor a gente voltar. E quando eles viraram as costas para voltar, nenhum barulho mais foi ouvido. No dia seguinte, eles contaram a história para os adultos que ficaram apavorados, horrorizados, falavam que eles nunca deveriam ter feito isso, porque era alguma coisa ruim tentando atrair as crianças para a mata, onde elas provavelmente nunca mais seriam vistas. E aí sim elas ficaram com medo. Esse tipo de coisa acontece bastante quando tem alguma coisa tentando atrair uma vítima, tentando atrair uma presa para algum tipo de cilado ou armadilha. Então você deve ter muito cuidado, especialmente se você tiver crianças, você deve ensiná-las. Se a gente ensinar certas coisas às crianças, elas não serão presas fáceis. Ensiná-las de que elas não devem se afastar do local de segurança, que elas devem sempre chamar um adulto, mesmo que seja algo que desperte interesse, curiosidade, pode ser algo místico ou não, mas que elas não devem se afastar e devem sempre contar com a presença de um adulto, porque há perigos físicos e espirituais que nos cercam o tempo todo. Temos sempre que ter muito cuidado. A outra história que eu vou contar é sobre mim, né? Eu vivenciei várias experiências místicas e, é claro, uma das experiências que eu sempre tive era alguém chamando meu nome do lado de fora. E eu respondia, oi. E a minha mãe ficava olhando, né? O que você está respondendo? Eu falei, não, me chamaram lá fora. E aí ela começou a falar, não responda e nunca, jamais mande entrar.
E esse é o recado que eu vou dar para você agora. Se alguém chamar, se você ouvir alguém chamar seu nome, mesmo que você tenha certeza que é um conhecido, um amigo, um familiar, nunca diga entra, jamais. Primeiro verifica se é a pessoa. Então, a princípio, se você quer responder, responda oi, mas a princípio, se não é para ser ninguém e se você já tem tido esse tipo de experiência, não responda, tá? Eu já tenho esse hábito de não responder quando me chamam, embora seja uma coisa que tenha acontecido cada vez menos. Mas quando eu era criança acontecia muito. E eu aprendi isso, né? E eram sempre vozes de crianças que me chamavam e eu aprendi a não, né, não responder. E recentemente não, nos últimos anos antes da pandemia, eu cheguei a fazer várias viagens, né? Eu cheguei para guiar grupos para a Irlanda, para a Escócia, para a Inglaterra e fui sozinha depois para os Estados Unidos. E em todas essas viagens, sem exceção, eu tive alguma experiência com hotéis. E uma delas me chamaram. Eu tive outros em outros lugares que me chamaram, mas essa do hotel eu achei bem interessante, porque não era um hotel afastado, não era um hotel tão antigo, era um hotel que ficava ali no Temple Bar, que é uma área como se fosse uma área muito cheia de pubs, cheia de pessoas. Então é uma área muito movimentada, é o coração de Dublin. E ali naquele hotel que não tinha nada de especial nele, era um hotel bem normalzinho, né? Que ficava, a melhor vantagem dele era estar ali no centro de tudo. E o meu grupo, a gente já tinha passeado, visto tudo e tal, mas eu ainda tinha trabalho, porque eu ainda tinha que trabalhar, né? Então eu tinha que escrever a revista de final de ano. Então, quando o grupo resolveu sair de noite para ir para pub e tudo mais, nesse dia, eu já tinha saído com eles antes, nesse dia eu falei, gente, hoje eu não vou poder ir, porque eu estou muito atrasada, eu tenho que entregar essa revista, então eu vou ter que mandar hoje, tenho que terminar isso antes de dormir. Mas vão, vocês se divirtam, eles já sabiam, alguns deles já manjavam um pouco de inglês, a gente já tinha ido antes, então eles foram. E eu fiquei lá com o meu chazinho com leite, eles deixavam, né, o hotel sempre deixava uns copinhos de leite para você misturar com um chá delicioso. Então eu fiquei lá tomando meu chazinho com os biscoitinhos, tudo por conta do hotel, e escrevendo a revista. O grupo já tinha saído, já tinha uns 10 minutos. Até que a minha porta, a maçaneta tremeu e alguém fez assim, ó, cheque, 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 como se alguém estivesse mexendo na maçaneta e tentando abrir a porta. E alguém do outro lado falou, Ed, e riu. E pareciam mais risadas. Uma pessoa chamou e outras riram. Uma risada divertida, tipo assim, tipo uma risada de quem tá brincando. E aí eu olhei para a porta, vi, cheguei a ver ela tremendo, né? E eu falei, ué, mas esse povo já não tinha saído? E aí eu levantei, não respondi, eu achei que era realmente o pessoal que tinha voltado por algum motivo, estava brincando, embora eu não reconhecia a voz. Mais uma vez parecia uma voz juvenil, uma voz de criança. E aí, quando eu abri a porta, não tinha ninguém. E aí você pensa, mas Ed, pode ter sido uma peça. Não tem como alguém ter sumido de um corredor para outro, porque onde eu estava não tinha onde a pessoa ter se escondido. Então eu olhei para um lado, olhei para o outro, ri, porque eu vi que foi uma brincadeira, uma peça de alguns espíritos ou elementais, e voltei para o meu trabalho. Mas essa ficou bem marcada. Em outras viagens aconteceu a mesma coisa. Alguém na maçaneta mexeu, dessa vez sem me chamar, de chamar o nome, eu só lembro dessa. Mas sempre teve, todos os hotéis que eu ia, mexia-se na maçaneta, como se estivessem tentando entrar. E eu lembro que a última foi justamente a última viagem para o exterior que eu fiz, que foi para San Diego. Onde eu fiquei num hotel que depois eu soube que era assombrado. Olha que legal. Era um hotel que, na verdade, ele praticamente um hostel, né? Porque ele tem vários quartos individuais, mas ele não tem a estrutura de um hotel. Ele tem, na verdade, são quartos num prédio antigo, mas todas as coisas nos quartos são muito antigas. E ele, ao mesmo tempo, ele era muito confortável, aconchegante, porque ele tinha esse ar todo antigo, todas as coisas do século XIX, e ele tinha muita história, mas eu não sabia, mas dava para imaginar pelos objetos, pelas coisas que ele tinha, que ele era todo realmente parecendo uma casa de velhinha, é isso que ele parecia, todos os quartos pareciam um quarto de uma pessoa muito idosa e que viveu ali há muito tempo. E aí eu estava nesse quarto e alguém, no meio da noite, é sempre no meio da noite, claro,
mexeu várias vezes na minha maçaneta tentando entrar. E aí eu fiquei olhando para a maçaneta e fiquei olhando ela. E eu não estava com medo, porque eu achei realmente que era um hóspede, que era uma pessoa qualquer. Mas eu pensei, né, até que a pessoa foi embora. Até que eu pensei, nossa, alguém errou de quarto. Né? Alguém errou de quarto e continuei fazendo o que eu estava fazendo, que eu acho que eu estava lendo ou escrevendo alguma coisa. E aí depois, em algum momento, que eu me toquei, quando eu fui sair até do quarto, e aí já tinha passado já esse período, que o meu quarto ficava como se fosse um beco. Ele ficava no beco, não tem como você confundir aquele quarto, porque era o único quarto daquele corredor. Aí tinham paredes em volta, acho que aí tinha o banheiro para a direita, e lá no fundo é que tinha realmente um corredor maior com outros quartos. Então o meu quarto ele ficava praticamente numa entradinha. Então não tinha como alguém ter confundido, né? E posteriormente eu segui uma sensitiva, né? Segui não, eu fui seguido, fiz o tour com ela, que era um tour de fantasmas, onde ela parou exatamente na frente do hotel onde eu estava e falou: e este é o hotel mais assombrado aqui de San Diego. Eu fiquei, olha, que interessante, eu estou aí. Aí ela contou todas as histórias, né, que tinham a ver com romances mal compreendidos e mulheres abandonadas, histórias tristes e tudo mais. Mas eu tenho certeza que ali também foi um caso de assombração. E, por fim, mas não menos importante, eu queria lembrar de um caso que eu vi num dos relatos que eu costumo acompanhar, tanto no YouTube como no TikTok. Eu acompanho muitos relatos reais, também acompanho alguns livros, né, de paranormalidade, e esse me chamou bastante atenção. Eu, infelizmente, não lembro exatamente onde, mas eu acho que pode ter sido num dos canais que eu sigo do TikTok, mas eu realmente não tenho certeza. Que foi um caso que ilustra bastante o perigo de você atender se alguém chamar. Você não atende, tá? E se alguém te chamar, você simplesmente aguarda e vê o que acontece. Essa pessoa estava ouvindo alguém chamando e falou, né? Sempre ouvia, mas essa pessoa, ela nunca respondia. Até que uma vez essa pessoa respondeu, né? E falou alguma coisa, entra, né? E aí, a partir daí, coisas começaram a acontecer dentro da casa. Começaram a ter sons, coisas que se moviam sozinhas, barulhos, portas que abriam e fechavam sozinhas, até que um pote de 2, 3 litros de desinfetante que estava no banheiro foi jogado na cozinha, fazendo o maior estardalhaço, fazendo o maior barulho no meio da noite, 3 horas da manhã. E foi quando eles pediram ajuda de um amigo que fazia magia, fazia wicca, fazia rituais, para fazer uma limpeza ali. E ele fez um banimento e conseguiu retirar aquela energia densa e pesada que estava ali, porque tinha sim uma presença. Tá? E mesmo assim ele falou que foi bem difícil. Então, quando você ouvir alguém te chamando, é porque tem alguém tentando fazer contato. Mas nem sempre você deve aceitar esse contato, porque você não sabe quem. Pode ser um espírito perdido, pode ser um espírito que já te conheça de outras encarnações. Podem ser elementais, elementais também imitam vozes, então você pode ouvir a voz como se fosse de alguém que você conhece e não ser. Podem ser demônios, que também fazem isso, e, enfim, podem ser também espíritos que não te querem bem, não te conhecem e não te querem bem. Então, a gente não pode deixar esse tipo de abertura para eles. Eu vou terminar, que eu falei que ia terminar, mas eu vou terminar, na verdade, agora com uma outra história que me matou de susto, que é minha também, e que ao mesmo tempo eu não corria nenhum perigo ali, mas nossa senhora, meu coração literalmente quase pulou pela boca, minha alma saiu correndo e eu fiquei ali na cama apavorada. Eu estava dormindo e eu lembro que na época eu estava nos meus inícios de estudos de magia e bruxaria. E eu lembro que a minha instrução que eu recebia dos meus mentores, das minhas vozes, era que eu sempre encantasse qualquer coisa que fosse entrar no ritual. Como, por exemplo, a varinha, o atame, a espada, o meu grimório. Então, todas as coisas os cristais, elas deveriam ser limpas e encantadas na maioria das vezes.
E eu fazia isso, até que eu estava acompanhando, fazendo bastante estudo com um livro chamado, não sei se foi esse, era o Formulário da Alta Magia, do Pierre Saint-Piop, que é excelente, que é muito bom, eu super indico para quem está estudando ocultismo ou quer estudar ocultismo, embora ele não seja um livro fácil. Mas enfim, estava estudando esse, estava estudando os livros do Vassariah, se não me engano. Mas eu não encantei esses livros. Eu estava fazendo os rituais e eu estava seguindo as instruções, ouvindo as vozes, até que um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que 3 espíritos infantis, pareciam crianças também, estavam falando comigo. Eu estava vestida com meu manto, o que é muito interessante, porque na época eu não tinha manto, mas eu estava com o manto e eu estava olhando para elas e elas estavam tentando me explicar. Eu estava no ritual e elas estavam me explicando: você precisa encantar esses livros que você está lendo, porque você está levando esses livros para o ritual. E aí eu falava: não, mas eu não preciso encantar, porque eu já conheço o conteúdo deles, e assim, não preciso encantar. E essas crianças falavam: não, você precisa encantar, porque nós não estamos vendo o que você está vendo. Então, o que você encanta se torna, ganha um duplo, né, passa a ser acessível para nós aqui no outro plano, no plano espiritual. Se você não encantar esses livros, a gente não tem acesso a esses livros. Então, nós precisamos que você encante. Aí eu fiz assim: nossa, eu não sabia que era por isso que eu tinha que encantar. E aí elas falam: sim, mas olha só, você vai acordar agora. Você não pode voltar a dormir, senão você vai esquecer. Você tem que ficar acordada para lembrar disso. Você vai ficar acordada? Eu falei: claro, não, eu vou ficar acordada, eu vou lembrar. E assim que elas se despediram, eu acordei do nada, no meio da noite. Assim, eu acordei e falei: nossa, que sonho louco, gente. Essa informação é muito boa, realmente. Que coisa. E eu dormi de novo. Eu queria levantar para escrever a informação, mas estava com tanto sono. E aí eu dormi de novo. E no que eu já estava dormindo, eu ouvi no meu ouvido, como se tivesse alguém nesta distância aqui. Psiu! Gente, vocês não sabem como é você ouvir isso tão perto, sabendo que você dorme sozinho. E eu abri o olho imediatamente, eu falei: já acordei, tô acordada, tô acordada, tô acordada, tô acordada, tô acordada. Eu lembro de tudo, eu lembro de tudo, eu lembro de tudo. E aí não tinha nada no quarto, mas o meu coração tava lá, batendo feito louco. Então, na verdade, foi só uma forma que elas encontraram de me manter acordada naquele momento, porque realmente o sonho, se você acorda e volta a dormir, você não lembra mais dele. Você tem que ficar um pouco acordado, rever o sonho na sua cabeça, talvez anotar para conseguir lembrar depois que acorda. E a informação depois foi confirmada e eu realmente utilizo esses livros até hoje, eu utilizo outros que eu também já encantei e sempre faço encantamento de coisas antes de começar um ritual. Então é isso, essa foi a nossa cesta de mistério de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo aí se você já ouviu alguém te chamando. Você já ouviu alguém te chamando? Tem alguma história para contar? Porque a maioria das pessoas que eu conheço já teve essa experiência. Aliás, vou contar mais uma de bônus aqui. E essa é um pouquinho mais assustadora. Quando eu era pequena, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, um amigo do meu pai estava no hospital, um hospital bem grande. E eles foram visitar e eu fui junto. Não sei por quê, porque eu não conhecia ele, não me lembro de ter conhecido ele, mas enfim, eu fui junto. E em dado momento, eles ficaram em algum lugar conversando e eu saí andando pelo hospital. E eu fui para a área livre do hospital. Tinha uma área livre, tinha uma área de pátio, e eu fui observando as coisas e tal, até que tinha um lugar muito bonitinho que parecia uma capelinha. E eu sempre gostei de templos em geral. Achei que era uma igreja, alguma coisa, era meio tonta, eu não sabia. E eu entrei nessa capelinha, ela era toda pintadinha de figuras angélicas, ela era bem bonitinha, mas assim que eu entrei, eu senti uma energia muito densa, muito pesada ali. E conforme eu fiquei bem no meio dela, eu comecei a ouvir chamados. E eu comecei a ouvir chamados, mas não era do meu nome.
eram pedidos de ajuda. E eu ouvia vozes de velhos, de criança, de mulheres, e eles pediam e choravam, eram muitas pessoas chorando, e elas falando, nos ajude, nos tire daqui, como é que eu vim parar aqui, nos ajude, nos ajude. E eu fui ficando um pouco tonta, ouvindo esse monte de vozes. Eu acho que eu contei ali umas 15 vozes, era muita voz. E eu comecei a ficar meio tonta, quase desmaiei. E aí eu saí correndo ali daquela capela, daquela igrejinha ali, para respirar puro. E imediatamente eu parei de ouvir aqueles sons. E aí eu não entrei mais, eu achei esquisito e fui procurar a minha família que estava lá com o moço que estava adoentado lá. Quando a gente desceu, aí já desceu com algum parente ou alguém do hospital, não lembro. E aí eu perguntei, o que que é aquela igrejinha ali? E ele falou, aquela é a capela para onde nós levamos os mortos, onde eles ficam esperando o serviço funerário vir buscar. E aí eu fiquei assim, ah, então eu entendi o que que eram os pedidos de ajuda. E fiquei penalizada, mas eu não tinha muito o que fazer naquela época, porque eu era criança, eu não tinha conhecimento ainda, né? E apenas fiquei com a experiência. Agora sim eu vou terminar. Um super beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.